Filosofia e catolicidade. Pílulas de sanidade para ouvir no trânsito. Leitura comentada de autores que tratam de temas filosóficos a partir da tradição católica. No episódio de hoje, trataremos de um tema que é a continuidade do episódio 4, intitulado Capitalismo ou Socialismo, em que se leu o artigo de Gustavo Corsão intitulado Capitalismo e Socialismo, e presente no livro Três Alqueires e uma Vaca. Antes de entrarmos, então, como eu disse no episódio passado, na questão dos 3 artigos referentes à encíclica 40º ano do Papa Pio XI, eu lerei um artigo de Corsão que está no mesmo livro e que desdobra alguns conceitos presentes no artigo anterior, no artigo lido anteriormente. Eu passo, então, ao início do episódio e à leitura. Comunismo ou capitalismo? Qual o melhor regime econômico-político? Nenhum dos dois? Algum dos dois? Uma mistura de ambos? Gustavo Corsão, do alto de sua lucidez e escrita cristalina e poética, nos dá uma resposta. Vamos então ao artigo O Distributismo, na edição da Vida Editorial de 2020. Lembrando que a edição original deste livro, Três Alqueires e uma Vaca, é de 1946, pela editora Agir. O distributismo. Não se pode dizer, rigorosamente, que Chesterton tenha uma doutrina social. Como já disse atrás, ele é mais um homem de ideias do que um doutrinador. O mérito de sua obra consiste na manipulação dessas ideias, na organização particular e original dos argumentos a serviço da doutrina clássica. Seu distributismo não é mais do que a doutrina social da Igreja apresentada de um modo chestertoniano, caracterizando-se pela acentuação de certos pontos e não pelo conteúdo. A ideia central é a da defesa da pequena propriedade e da pequena empresa contra o gigantismo, que já no seu tempo ameaçava a sociedade e que no nosso tornou-se uma calamidade declarada. Afirmava o direito à posse, não como uma concessão, mas ousadamente, como outorgado por Deus. Admitia o capital enquanto indispensável reserva, mas não admitia de modo algum o capitalismo, porque a principal característica desse regime, a seu ver, está na raridade e não na abundância do capital. O capitalismo é uma situação em que quase ninguém tem o capital e em que quase ninguém possui. Não são a existência e o uso do capital que constituem o capitalismo, é antes a sua quase inexistência ou seu abuso. Por isso, nos tempos de moço, teve Chesterton a ideia de rejeitar o nome de capitalismo como impróprio e contraditório, propondo, em seu lugar, o de pauperismo ou proletarismo, já que sua principal consequência é, sem dúvida, a difusão da miséria e do proletarismo escravizado. Mas reconheceu que sua denominação dava lugar a certas confusões quando se referia, por exemplo, ao pauperismo de Lord Northumberland. Voltou à designação corrente, mas de vez em quando, ao longo de sua obra, manifesta uma visível antipatia. Eu não gosto dessa palavra, é feia. O capital em si é inteiramente admissível. Pertence a ele a um só ou a uma corporação, ao Estado ou a uma sociedade anônima. O capital em si existirá sempre por uma razão extremamente simples. O ritmo da produção não é igual ao ritmo do consumo. A economia privada gasta-se numa lixa cotidiana e contínua, pois os homens comem, vestem-se e moram todos os dias. A produção, ao contrário, tem geralmente um ritmo mais largo, que no campo obedece às 4 estações e nas cidades à organização industrial. Por isso, uma vez que o homem gasta continuamente e fabrica descontinuamente e em prazo longo, torna-se inevitável o acúmulo de reservas, como nas represas e nos açudes. Negar o capital como legítimo instrumento equivale a negar o armazém, o estoque, o saco, a gaveta e o bolso. Equivale a obturar todos esses buracos onde o homem, como a formiga, guarda as reservas de seu trabalho. O que Chesterton combate é o capitalismo, e combate-o por esse motivo que pode parecer original, porque o capitalismo é de fato contrário à ideia de posse.
Considerando o capitalismo nas suas origens e causas, estudando o ambiente do liberalismo e apreciando o fenômeno de dissociação entre o conceito de posse e o de responsabilidade moral, concluímos que o capitalismo foi gerado por um desregramento da propriedade e da liberdade. Mas, tomando o fenômeno tal como hoje se apresenta, considerando-o um fato, observamos que seu caráter atual é heterogêneo com suas origens, o que não é de espantar, tratando-se de um erro prático, que é necessariamente antinômico. O capitalismo, inteiramente desabrochado, tornou-se um paradoxo em relação às suas origens. A hipertrofia da ideia de posse tornou-se uma atrofia. A livre competição degenerou em privilégio. À primeira vista, não parece existir privilégio, uma vez que a estrutura politicamente democrática assegura a qualquer cidadão as mesmas oportunidades e direitos de despojar os outros cidadãos. Na realidade, esse julgamento é falso e resulta de uma confusão entre democracia política e democracia econômica. O privilégio é diferente daquele que distinguia a nobreza da plebe, mas continua a ser um privilégio mais ou menos análogo ao que distingue dos homens comuns um jogador de xadrez excepcionalmente dotado. Estando o domínio da economia reduzido a uma técnica ou uma arte, e não havendo nenhum compromisso moral, o capitalista é qualquer coisa como um campeão de bilhar ou de xadrez. É um especialista. Não insisto na amoralidade ou na imoralidade dos processos que permitem o vertiginoso enriquecimento, mas insisto na especialidade técnica que faz do capitalista um privilegiado. Se o direito de posse é um direito comum, não pode ser um privilégio. Logo, o capitalismo, como tal, de fato, é uma negação do direito à propriedade privada. Talvez seja negativo o dom principal do moderno herói das finanças. Talvez seja simplesmente uma falta de escrúpulos. Ou talvez seja uma especial falta de imaginação. Um homem normal, e normalmente dotado de escrúpulos e imaginação, ou recua diante de certas situações, ou distrai-se apreciando o desenho de uma flor. E basta esse pequeno colapso em sua defesa para que o obstinado, que não recua ou não se distrai, ponha um pé adiante e tome conta de um pequeno pedaço dos 3 alqueires que o outro não soube guardar. Mas se ganhar é uma técnica, o guardar é também uma arte em que nem todos são capazes. Eu disse acima que o capitalismo atual está em contradição com suas origens e com a ideia de propriedade. A contradição vai ainda mais longe e chega até o nível da psicologia de seus habilidosos campeões. O capitalista hoje, sendo um dionisíaco, prende-se menos à propriedade concreta do que à ação. O que ele quer, acima de tudo, é o domínio sobre os homens, o poder conferido marginalmente por um Estado ainda tolerante nessa matéria. Tivesse ele o apetite das coisas concretas, o mal não seria tão grande, porque essas coisas encontram seus limites mais depressa que o poder. Um homem não pode comer muito mais do que um pobre, nem muito melhor. E o capitalismo moderno é geralmente sóbrio. O pobre, nos delírios de sua miséria, imagina o ricaço com um enorme guardanapo no pescoço, a se fartar das mais esquisitas iguarias. Mas, na verdade, o milionário é um pobre sujeito que tem uma dieta rigorosa e que vive de pílulas. Também não pode morar em muitas casas, nem sustentar um harém, porque os incômodos que essas coisas trazem cedo ou tarde o impelem a um esquema mais simples de 2 ou 3 casas e de uma só mulher como reserva clandestina, para não cair na excessiva simplicidade da monogamia. O rico, em suma, é um homem de costumes muito mais moderados do que alguns oficiais de gabinete ou subchefes de seção nas repartições públicas. O capitalista moderno é um homem empreendedor que muitas vezes acorda cedo, que quase sempre trabalha pelo amor ao trabalho e que tem a mística das realizações. E é nisso que consiste sua insanidade e sua monstruosidade. O capitalista, em poucas palavras, é um chefe de pequena república socialista enquistada no corpo de uma nação. O distributismo de Chesterton, que tinha por divisa, entre outras, a fórmula rural que escolhi para título deste livro, cuja capa foi tirada de um desenho do próprio Chesterton,
Então, o distributismo de Chesterton combatia o capitalismo pelo que esse regime tem de semelhante ao socialismo no que se refere ao direito de propriedade e à dignidade humana. Chesterton pugnava pela pequena propriedade e pela pequena empresa. Recomendava, com grande escândalo de um jornal, que recusou um artigo seu a esse respeito, o boicote sistemático dos grandes armazéns. E tomava como sua uma palavra de Francis Bacon: a propriedade é como o estrume, só é boa quando espalhada.